Mas nós estamos o tempo todo conversando com gente na Europa, com gente nos Estados Unidos, com gente na Rússia, com gente na Ucrânia, com brasileiros que conhecem um pouco desse métier, conhecem um pouco destas situações no mercado de petróleo, no mercado financeiro, no mercado internacional de commodities e também, claro, na questão das movimentações militares. Não tenho certeza, não posso dizer para vocês com certeza que a questão do início desse conflito tenha sido pautada pela expansão potencial da OTAN em direção ao leste. Me parece muito pouco. Me parece muito pouco. Até porque estava claro que não aconteceria naquele momento. Por outro lado, a Grã-Bretanha, fundamentalmente seus aliados, seus satélites, países bálticos, Polônia, etc., estavam levando armas o tempo todo para a capital da Ucrânia, publicizando, e era como se fosse um jogo de cartas marcadas. Me parece que existe aí toda uma relação de coisas ocultas, de coisas mal explicadas, de coisas para as quais é como se fosse uma divisão entre adultos e crianças. Crianças somos 99,999999 das pessoas que habitam esse planeta. E aquela ínfima minoria do 0,00 haja 0,1 que determina o que vai acontecer, aonde as vidas humanas são menos importantes. Menos importantes, tá certo? As vidas humanas são menos importantes. Eu falei numa das últimas lives que nós fizemos que, estudando os últimos conflitos, onde muitos gasodutos, muitos oleodutos, muitos ativos de companhias petrolíferas estavam envolvidos, estes eram poupados por ambas as partes. Os gasodutos e os oleodutos são poupados por ambas as partes. Eu quero dizer que ainda muitos países, e isso ninguém fala, muitos países ainda continuam recebendo gás russo por intermédio do território ucraniano. O que fez com que a Ucrânia, a parte de ter decretado lei marcial, não tivesse decretado guerra à Rússia, porque ainda pelo território ucraniano transitam ativos de energia em direção a alguns países da Europa Oriental que ficam muito titubeantes nessa questão do apoio a um ou outro lado na guerra. Então, gente, as pessoas não valem nada. As vidas humanas não valem nada, mas os ativos da indústria petrolífera, os ativos do gás e do petróleo, eles são poupados. Atentem para essas questões ao analisarem de maneira apaixonada um conflito cujas causas efetivas nós desconhecemos. Não adianta só falar sobre movimentação militar em um contexto de uma guerra, mais uma guerra cujas razões reais nós desconhecemos, tá? Alexandre Severino, bom dia, obrigado. 11 horas e 20 minutos aqui em São Paulo. Perfil oficial do Ministério de Relações Exteriores russos no Twitter já mudou a narrativa 2 vezes. Alterou a medicina para dizer que aquelas pessoas morreram recentemente. Aí a opinião do Alexandre, obrigado pelo superchat. Eu quero dizer, quando eu digo em relação... o Full Metal Jacket está dizendo o seguinte, Alexandre Greco, essa guerra é esporte desses bilionários, o povo é sempre que se ferra. Concordo com você. Eu lamentavelmente concordo. Gente, vamos dar like, vamos compartilhar essa live. Um abraço para Toledo, Luiz. Um abraço aí para todos os paranaenses que nos acompanham. Concordo com vocês. Porque os gasodutos, não confundam refinarias e depósitos de combustíveis que são atacados na Ucrânia. Recentemente houve um ataque polêmico em Belgorod, na Rússia, que foi atribuído aos ucranianos, feito por helicópteros, perto de Kharkiv e tal, 40 quilômetros. Agora, a gente não sabe o que aconteceu efetivamente, a gente tem algumas teorias especulativas, né? Porque parece um pouco estranho que com todas as defesas aéreas da Rússia esse ataque tenha acontecido. Mas, não confundindo esses depósitos, essas refinarias, com os gasodutos que levam os recursos energéticos fundamentais para que o continente europeu continue trabalhando a parte deles, inclusive na sua indústria. Muitos passam pela Ucrânia. Você já ouviu isso em algum canal? Você já ouviu? Não, porque as pessoas estão tão envolvidas em defender a Ucrânia ou em defender a Rússia que eles não dizem para vocês que muitos gasodutos russos passam pelo território ucraniano em direção a países da Europa Oriental. Esses direitos a Rússia tem que pagar para os ucranianos pelo trânsito em seu território, o que levou com que os ucranianos, para que pudessem receber esses recursos, não decretassem guerra à Rússia, e só a lei marcial. Então morrem as pessoas,
né, Adri Bezerra? Bom dia. Morrem as pessoas. Sabe por que o pessoal não fala? Porque o pessoal torce. O pessoal torce para um ou para outro. E quando eles, ao mostrar esse tipo de fato, que os gasodutos continuam transitando pela Ucrânia, que a Ucrânia não decretou guerra à Rússia, que ela decretou lei marcial, mas não decretou guerra, para poder continuar recebendo esses recursos, desmonta toda a narrativa de que nós estamos tratando de uma luta de bem contra o mal. Nós não estamos tratando de uma luta de bem contra o mal. Nós estamos tratando, mais uma vez, de uma situação aonde as armas que são utilizadas, basicamente, são a desinformação. A base é a desinformação. A base é a desinformação.